Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial do Manual do Mu. Hoje falarei sobre a Skill Enhancement Tree, que é a árvore do level 800. Para isso, vou utilizar o Winter Tools, que é um site que utilizamos para distribuir pontos na tree antes de passarmos para o jogo. É uma ferramenta muito útil e está bem próxima da realidade do Mu Global. Vou deixar o link na descrição. Nesse vídeo vou abordar as diferentes funções que temos presente nas mais diversas classes e também explicar como se progride na tree. A partir do nível 800, a cada level que você evolui recebe um ponto para distribuir nessa árvore. Ela é composta por melhora de skills, debuffs, passivas e explosion. A árvore se inicia pelo aprimoramento de skill. Você deve escolher aquela que irá utilizar com mais frequência, levando em consideração se seu objetivo é PVP, utilizando skill de ataque em linha, ou PVM, utilizando skill de ataque em área, ou até mesmo personagem suporte em alguns casos. Outro ponto a ser considerado é o debuff que você gostaria de utilizar, visto que cada skill de ataque contém duas opções disponíveis diferentes. A primeira melhora é no dano base da skill. Essa opção progride até 20 pontos. Ela é pré-requisito tanto para a próxima opção da mesma linha, quanto para o debuff. 10 pontos são necessários para cumpri-los. É importante lembrar que após distribuir um ponto nessa opção, possivelmente sua skill terá alteração no consumo de mana ou AG. Seguindo na mesma linha, a segunda opção geralmente é a adição de danos à sua skill. Ou seja, se por padrão, a cada utilização da skill você aplicava 3 danos, após ativá-la, sua skill passará a aplicar 4 danos por vez. Algumas skills adicionam mais do que um dano nessa opção, como os exemplos a seguir. Aqui são 15 pontos que devem ser distribuídos em uma única vez. Na terceira opção, geralmente é a adição em porcentagem de mais de um dano extra na skill. Diferente da anterior, nessa melhora temos uma certa chance de infligir um dano extra, ou seja, não ocorre em todos os ataques. É importante ressaltar que as porcentagens que se apresentam aqui são diferentes dependendo da skill escolhida, assim como cada skill pode ter um número diferente de danos. Devemos analisar cada caso especificamente. Essa opção vai até 20 pontos, porém com 10 você já cumpre o pré-requisito. As opções a seguir se apresentam geralmente como quarto ou quinto aprimoramento e são pré-requisitos de 10 pontos para melhoras posteriores. Increase Target. Skills de ataque em área têm um limite de alvos que recebem dano simultaneamente. Essa opção aumenta essa quantidade em um alvo. Ou seja, se por padrão a skill acerta 5 mobs simultaneamente, a partir de agora acertará 6. São necessários 10 pontos distribuídos em uma única vez para habilitar essa opção. Remove Cooldown. Certas skills têm um cooldown ou delay, ou seja, não são ativas imediatamente após a finalização da primeira execução. Essa opção retira esse cooldown permitindo a ativação imediata em sequência. São necessários 10 pontos distribuídos em uma única vez para habilitar essa opção. Increase Attack Speed. Aumenta a velocidade de ataque somente da skill melhorada e não do personagem em si. Até 10 pontos podem ser colocados aqui. Increase Range. Aumenta o alcance da skill a partir da posição do personagem em 1.
Se o alcance era 6, passa a ser 7, por exemplo. São necessários 10 pontos distribuídos em uma única vez para habilitar essa opção. Increase Skill Range. Diferente da Increase Range, essa opção aumenta a área de dano em 1, e não o alcance. Sua skill alcançará a mesma distância a partir do seu personagem, porém, passará a acertar danos em adversários ou monstros próximos a um range a mais de distância ao redor do alvo. São necessários 10 pontos distribuídos em uma única vez para habilitar essa opção. Splash Damage. Adiciona dano splash em adversários ou monstros próximos em um range ao redor do alvo. Funciona de forma similar ao Increase Skill Range. São necessários 10 pontos distribuídos em uma única vez para habilitar essa opção. Nas duas últimas opções temos Increase Skill Damage. Essa opção adiciona um valor fixo ao seu dano total. Esse valor entra no final do cálculo de dano, portanto, não sofre alterações de buffs, patches e etc. Inclusive, se seu ataque for menor que a defesa do adversário, tanto no PvM quanto no PvP, esse valor não é afetado. Weapon Damage Increase. Aumenta em porcentagem os danos das armas utilizadas. Esses valores não aparecem na arma e nem no menu C. Lembrando que classes diferentes podem ter porcentagens diferentes nessa opção. Algumas classes têm opções específicas para melhorar skills ou buffs, mas não abordaremos esses casos aqui. Os debuffs na Tree Skill Enhancement são campos mágicos que aparecem no chão. Eles aplicam um determinado efeito nos monstros que estão em sua área. Por padrão, o campo mágico tem range 6 em todas as direções, e até 7 monstros são afetados simultaneamente pelo efeito. Você pode identificar se o monstro está afetado observando um símbolo do debuff acima dele. Temos 3 tipos de debuff. O Bleeding, que aumenta um dano por ataque no monstro afetado. Ele pode evoluir para o Hemorrhage, que duplica os danos do Bleeding. O Poisoning, que aplica uma quantidade de danos fixos e constantes no monstro afetado. Ele pode evoluir para Toxic, que duplica os danos do Poisoning. E o Freezing, que reduz a defesa e o movimento do monstro afetado. Ele pode evoluir para Frostbite, que reduz a velocidade de ataque dos monstros. Com um ponto, você ativa o campo mágico e com mais pontos aumentam a probabilidade do campo aparecer ao atacar. O campo, por padrão, dura 10 segundos no chão e tem um cooldown de 20 segundos a partir da ativação. Com 10 pontos nessa opção, você cumpre o pré-requisito para a linha de baixo, que são necessários 10 pontos distribuídos de uma única vez para que você ative a possibilidade do efeito evoluir. Na prática, você começa a atacar e aparece o campo mágico no chão. Os monstros dentro do campo têm uma certa chance de serem afetados por Bleeding ou Poisoning ou Freezing. Se você ativar a opção de baixo, esse debuff pode evoluir para o Hemorrhage, ou Toxic, ou Frostbite, respectivamente, melhorando os efeitos. A segunda coluna são melhorias nos efeitos, de dano para Bleeding ou Poisoning na linha de cima e para Hemorrhage ou Toxic na linha de baixo. No Freezing, na linha de cima, aumenta o efeito de redução de defesa e o Frostbite, na linha de baixo, aumenta o efeito da redução de velocidade do ataque. Na terceira coluna, se aumenta o limite dos monstros sob efeito do debuff simultaneamente.
Na linha de cima para Bleeding ou Poisoning ou Freezing, e na linha de baixo para Hemorrhage ou Toxic ou Frostbite. Na quarta coluna, se aumenta a taxa de sucesso do efeito, ou seja, a chance de ativar o efeito do monstro, na linha de cima para Bleeding ou Poisoning ou Freezing, e na linha de baixo para Hemorrhage ou Toxic ou Frostbite. Na quinta opção da linha de cima, podemos aumentar a área do debuff. Com 10 pontos vai para a range 7 e com 20 vai para a range 8. Na quinta opção da linha de baixo, se aumenta o tempo de duração do campo mágico. Cada ponto representa 1 segundo, sendo 10 o máximo de pontos possíveis, alcançando 20 segundos de duração. Temos também opções extras abaixo que complementam e permitem uma melhora nas opções de cima. Aumento na porcentagem de chance do campo aparecer, melhora no efeito do Hemorrhage ou Toxic ou Frostbite, aumento de alvos afetados simultaneamente para ambos os níveis, aumento na taxa de sucesso de Bleeding ou Poisoning ou Freezing, e aumento na taxa de sucesso de Hemorrhage ou Toxic ou Frostbite. Aconselho a utilizar essas opções somente se as desejadas na parte de cima já estiverem maximizadas, pois as de baixo não contam pontos para as passivas, que é o próximo assunto que vamos abordar. As passivas são divididas em dois grupos, opções de skill e opções de debuff. Elas são liberadas a partir da distribuição de pontos nas skills e nos debuffs, respectivamente. Podemos identificar também pela cor da borda das opções. Pode-se distribuir pontos em mais de uma aba diferente que os valores serão somados. Cada opção tem 3 níveis. Ao cumprirmos os pré-requisitos desses níveis, desbloqueamos essas opções. Nos níveis 1 e 2, liberam-se 10 pontos cada, e no nível 3, liberam-se mais 20, totalizando 40 pontos que podem ser adicionados. Seguem as quantidades de pontos totais para desbloquear as opções. As opções para passivas de skill são Max HP, que aumenta o valor máximo de HP, ou seja, esses valores não são afetados por buffs, pois entram no final do cálculo. Stats, que aumentam as estatísticas base do personagem. A cada ponto aqui, você ganha 8 pontos para distribuir nas estatísticas escolhidas. Increase Basic Defense, que aumenta a defesa básica do seu personagem. Increase Defense of Level 4 Wings Capes, que aumenta sua defesa ao utilizar uma capa ou asa level 4. As opções para a passiva de debuff são Increase Damage, que aumenta o dano do personagem. Stats, que funciona da mesma forma que a opção presente nas passivas de skill. Increase Skill Damage, que adiciona um valor fixo ao seu dano no final do cálculo, ou seja, igual à penúltima opção presente nas linhas das skills. E Increase Attack of Level 4 Winged Escapes, que aumenta seu ataque ao utilizar uma capa ou asa level 4. Na segunda guia da Tree, temos o Debuff Explosion, que é uma skill que pode ser ativada quando o monstro está com Hemorrhage ou Toxic ou Frostbite ativo. Cada debuff tem uma skill própria. O personagem inflige um dano de valor fixo e o efeito é desativado do monstro. A primeira opção é a ativação da skill, que precisa de 10 pontos para ser adquirida. É pré-requisito para a opção seguinte. Explosion Area. Aumenta a área de explosão em 1 de range com 10 pontos e 2 de range com 20 pontos. 10 pontos é o pré-requisito para a opção seguinte. Damage Enhancement. Aumenta o dano fixo da skill. Podem ser utilizados até 20 pontos aqui. 10 pontos é o pré-requisito para a opção seguinte. Explosion Spread. É um efeito que sobe em um nível o estágio dos monstros ao redor da explosão. De normal vai para Bleeding ou Poisoning ou Freezing. E desses estágios vai para Hemorrhage ou Toxic ou Frostbite, respectivamente. 10 pontos são necessários para ativar essa opção. 10 pontos é o pré-requisito para a opção seguinte. Additionally Increased Damage. Aumenta o dano fixo da skill. Podem ser utilizados até 20 pontos aqui.